Manuela saiu. Será que ela é... Vocês conhecem essa Manuela que entrou ali, que tava com a foto? Eu não consegui identificar, não. Todo mundo tá copiando aí direitinho? Então vamos dar início aqui. Vou pedir aí algum obreiro para a gente começar já em oração. Pode ser o Felipe, pode ser o Wesley, a Monique, só gente boa. Kel, Quer que eu ore? Quer que eu ore? pode orar, por favor. Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença, pelo Teu sangue, não por méritos próprios, mas porque a Tua graça e o Teu amor nos alcançaram, Pai. Pai, nós agradecemos por essa noite, por essa reunião, que foi difícil de marcar, mas pela Tua graça a gente Obrigado. conseguiu. A gente conseguiu, Pai, estar firme essa noite e a gente quer prosseguir com esse trabalho que o Senhor já realizou quando esteve aqui na terra, que é o discipulado. Nós sabemos da importância do discipulado, nós queremos aprender mais sobre o discipulado para que a gente avance com esse trabalho do reino do Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Jesus. O Chico, ele já tem um trabalho já feito também, né, de discipulado, já foi discipulado. E toda vez que a gente é discipulado, a gente costuma entender assim a verdade, né, cristã que há por trás do discipulado. Na verdade, há uma grande diferença entre ser cristão e ser discípulo, né? Hoje, muitas pessoas têm o rótulo como cristão e às vezes entende isso como um benefício, né? Como se fosse uma etiqueta, né? Para que a pessoa possa, de alguma forma, estar no modismo, né? Ah, estou na moda, estou fazendo parte de um grupo, eu estou pertencendo a um grupo, mas não consegue entender a profundidade de um discipulado. E o mais interessante é quando a gente olha para a Bíblia que assim, a primeira vez que vai ser chamado como cristão vai ser lá em Antioquia, em Atos, mas discípulo, né, desde os evangelhos, né, todo o tratamento dado, tudo que foi realizado nos evangelhos sinóticos, no evangelho de João, nas cartas, vai tratar profundamente acerca do discipulado. Então, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo é uma missão que foi nos dada, que a gente não pode abrir mão. E eu dou graças a Deus porque vocês entenderam isso, né, estão dispostos a abraçar isso, porque sozinho, irmãos, a gente não faz nada. Sozinho a gente não. Graças a Deus, Deus tem dado muitas pessoas, né? A gente vê a conversão de almas, culto após culto. Tem muitos trabalhos que são feitos na nossa igreja que a gente não consegue nem mesmo dar conta. E certamente vocês já devem ter ouvido, né, as pessoas que entraram e saíram e às vezes não conseguiram receber a atenção. Tem pessoas que estão na nossa igreja há 2 meses, 3 meses e a gente não consegue muitas vezes acompanhar. Tem pessoas que eu cheguei, né, como eu estou no Ministério da Integração, o Felipe também passou por lá, só que agora ele precisou, né, dar uma atenção maior ao discipulado com os jovens, né, fazendo a célula. Assim, não é uma tarefa fácil, porque requer de nós uma entrega verdadeira, requer de nós um trabalho um pouco mais de acompanhamento, de aconselhamento. Por isso que assim, eu pedi a liderança para que enviasse pessoas que tivessem uma certa maturidade. Então, como vocês aqui chegaram, certamente foi porque a liderança reconhece vocês, pessoas de confiança, pessoas que são mais maduras, que serão capazes de multiplicar, tá? Ou seja, de fazer outro discípulo. E aí entra uma realidade, que é o discipulado, que ele acontece um a um, aonde você vai
talvez precisar sentar com a pessoa, onde você vai precisar, de alguma forma, compartilhar com ela uma lição ou outra, uma experiência, um aconselhamento, orar com ela, e o discipulado dos núcleos, que seria o nosso trabalho de pequeno grupo. Eu gostaria de saber assim, se já tem alguém já faz, porque tem gente que é natural, né? O Wesley, por exemplo, ele é bem observador, ele já olha para a igreja, ele já consegue ver quem veio pela primeira, segunda vez, ele consegue acompanhar, consegue ver, né, observar bastante durante os cultos. O Chico também, né, já tem alguns jovens que caminham com ele. Parece que o Germano também já está. Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né, das irmãs também. Eu não sei como é que está. Se já, assim, eu vi que as irmãs elas têm aquele trabalho, né? Tem o do chá, dos encontros, mas não tem assim, né, o discipulador, né, responsável por uma célula ou responsável por um grupo. Por quê? Esses núcleos, o discipulador, vocês serão de suma importância. Por quê? À medida que eu, né, for percebendo que eu já não vou dar conta, que já tem acontecido, tá? De repente um irmão, eu vou estar passando para o Chico, eu vou estar passando para o Wesley, poder estar discipulando, estar sentando com ele, entrando em contato ali. Não é o trabalho da integração diretamente, porque a integração ali, a maior parte não consegue nem acompanhar. Eles conseguem mandar, fazer o primeiro contato, mandar mensagem. Quando eles abrem espaço, né, consegue ali né, uma aproximação, consegue de repente sentar também, ter um bate-papo, tomar um café, mas não entra na questão do aconselhamento, não entra na parte do ensino, não entra na parte do desenvolvimento de um núcleo. Então, assim, a gente precisa ter isso dentro dos nossos corações, que é assim, vocês entendendo e vivendo isso, vocês, sinceramente, irmãos, eu tenho vivido muita experiência boa. Fiquei como segundo ali do pastor Adriano, fiquei durante 3 anos e foi muito bom, né? Aprendi muitas coisas, o pastor Adriano é uma bênção. Dirigir culto, né? Fazer alguns eventos, mas, assim, vida cristã, né? Coisa que traz muito sentido para a nossa fé, é de fato a nossa compreensão de discipulado, de conseguir acompanhar uma pessoa. E a nossa igreja, ela já entendeu que toda vez que chega num certo limite de pessoas, de irmãos, que acaba estagnando e volta, e algumas pessoas saem. A gente encontra algumas pessoas que aceitaram Jesus lá, mas estão em outra igreja. E não que seja ruim, né? Graças a Deus está em outra igreja, mas até o Ronaldo, no último encontro que a gente teve, ele pegou e falou assim: a pessoa falou, ainda bem que ele está na outra igreja, né? Que ele falou de uma pessoa que ele viu que estava na outra igreja. Aí o Ronaldo, que benção nada, ele está em uma seita. Então, assim, para vocês terem noção, né, ele aceitou Jesus na nossa igreja e ele pegou, viu essa pessoa em outra igreja, só que era uma seita. Eu nem perguntei ele qual era, né? Se é uma testemunha de Jeová. Então, assim, a gente precisa, de fato, abraçar, porque grande é a obra, mas poucos são os discipuladores. Né? Poucos são aqueles que realmente botam a mão no arado, aqueles que realmente trabalham. E assim, uma coisa que eu quero deixar também muito claro, tá? Para as irmãs, para os irmãos, os jovens que estão aqui, é que eu não tenho a pretensão de atarefar mais, né? Ou seja, não é fazer uma atividade a mais na igreja. Ou seja, a gente já tem, né? Vocês têm a responsabilidade com culto, diaconia, os jovens. É uma atividade que ela tem que se integrar a todas as atividades de vocês. Como, Sidney? Assim, se, por exemplo, se o Chico ali, Chico é jovem, ele está discipulando alguém, ele vai levar aquela pessoa para estar andando com ele, para ir né, para a praça, para fazer o culto, ele vai estar acompanhando aquela pessoa, ele vai inserir ela, pô, vamos para a célula, vamos caminhar junto. Você vai ser responsável, principalmente porque essa pessoa, se ela se ausentar, se ela tiver uma perda, né, perder um ente querido, você vai saber, entendeu? E você sabendo, você vai ser a primeira pessoa, e isso é real, tá, irmãos? Assim, isso tem acontecido muito comigo. Você vai ser a primeira pessoa que ela vai querer um conselho, que ela vai querer uma oração, que ela vai querer
uma atenção. Então, assim, quando chegar em casos extremos, aí vocês podem, né, sempre contar comigo, né, que estou gerando esse trabalho com discipulado, esse discipulado 1 a 1, discipulado de pequenos grupos, e pode contar também com o corpo ministerial. Em casos mais difíceis, a gente também tem um apóstolo. Então, assim, é uma situação muito difícil para vocês, e aí vocês não conseguem dar conta de aconselhar, né, de dar conta daquele problema que o irmão está passando, de repente está com problema neurológico, está com problema psicológico, da gente encaminhar essa pessoa. Então, até aqui todos entenderam, basicamente, assim, todos. O Chico, eu gostaria que ele falasse um pouquinho, né, porque eu acho que ele já está com o Germano e também está desenvolvendo o trabalho, né, já está começando, está com alguma ideia aí também, né? Então, assim, eu quando fui mais novo, eu passei um tempo lá com os Testemunhos de Jeová, né? Passei quase um ano. Olha E aí, aí, PJ. e aí eles toda semana, cara, toda semana eles iam na minha casa, eles pediam para que decorasse versículos, tinham livros, que eu não sei se ainda eles usam, mas livros que avançavam, né, conforme assim, uma certa. Ia sendo mais elaborado as questões ali, ia avançando e a gente ia aprendendo com aqueles livros. E com isso, eu fui aprendendo sobre a importância de ser discipulado, de ser acompanhado. E aí, eu não fui mais ter essa experiência até quando a Maia nasceu, antes da Maia nascer, que é quando a gente foi para outra igreja. E aí, nessa outra igreja que a gente estava, a gente viveu melhor isso, né, de uma outra perspectiva. Eu consegui ser discipulado individualmente, a Yasmin ainda não conseguiu chegar, mas a gente participava de pequenos grupos lá também. E aí a gente viu que realmente esse laço mais curto, essa aproximação, essa assim, vamos dizer, essa divisão, né, de pessoas, não no sentido de separação, mas para que seja mais fácil de ser cuidados, é muito melhor, porque quem está à frente desse grupo consegue ter uma visão melhor de quem está faltando, igual você falou, quem está faltando, quem está com algum Está passando. problema, entendeu? E aí a gente percebeu que realmente é uma necessidade, o discipulado, que a gente não tem prestado tanta atenção, né? A igreja não tem dado tanto foco no discipulado. E aí, graças a Deus, igual eu falei, foi um problema bom, né? Quando a gente estava pensando em fazer com jovens, e Uhum. aí você falou que ia fazer também com a igreja, porque é um problema bom porque, assim, a gente não pensava muito nessa questão do discipulado, e aí a gente, ao mesmo tempo, já começou a pensar. E com os jovens ali, a gente está pensando em fazer um discipulado mais individual, e é dessa forma, assim, que estreite os laços. Tem um livro ali que a gente quer que ele baseie o acompanhamento, e aí o foco também é resolver soluções, dar soluções, né, para os problemas de quem está participando, né, do discípulo, chamar para tomar um café, para conversar sobre a vida, como está a vida espiritual, como está a vida pessoal, família, entendeu? Realmente ter essa vida na vida, porque eu acredito que discipulado é isso, é vida na vida, é você Verdade. dedicar a sua vida a quem você está discipulando, e a pessoa que está sendo discipulada abrir o coração para que quem está discipulando ela possa influenciar para que ela se achegue mais a Cristo, né? Porque esse é o objetivo do discipulador, é fazer com que o discípulo se pareça mais com Cristo. E aí é uma relação que é boa tanto para quem está discipulando quanto para quem é discipulado. E aí é algo muito importante, assim, eu fico muito feliz de participar, e no que precisar, a gente está junto nessa. Amém. Amém. Que benção.
Assim, a gente vê que, né, ele trouxe como exemplo aqui o TJ, né? Eles fazendo esse tipo de trabalho de ir até nos lares, ou seja, a gente às vezes vê dificuldade em conseguir acompanhar alguém de repente na igreja, fazer um encontro mensal e tal, e assim, e eles se esforçam muito em assimilar o texto sagrado, em ir de porta em porta, e fazer esse trabalho de visita, né, nos lares, e cresceu muito, né, ocupou um espaço que deveria ser da igreja. Então, a gente precisa, de fato, criar métodos, né? São ferramentas que só servem para nos auxiliar. Na realidade, a essência do discipulado é vida na vida, como ele falou, é você acompanhar, é você, assim, quem está à frente, né, sempre vai ter que trazer uma proposta, né, de envolvimento. Ah, vamos subir o monte, vamos fazer uma campanha de oração, é, vamos ler um livro da Bíblia, vamos fazer uma caminhada, vamos tomar um café. Então, assim, quem está à frente de um pequeno grupo, você vai ter que começar a desenvolver isso, né? E vai ser natural, tá, irmãos? Por quê? Irmãos, irmãs, né? A gente vai ter essa capacidade de, primeiro, né, que vai ter gente chegando, e assim, essas pessoas que vão chegando, de alguma forma, elas vão ter que ir entrando, né, nos ministérios, porque se elas ficarem isoladas, se elas pararem, ah, não, vamos ficar só aqui no discipulado, só no ensino. Aí elas não conhecem ninguém, aí fica de repente 3 meses. Aí esses 3 meses, de repente, dependendo da pessoa, não consegue criar um vínculo, né, com a igreja, não consegue de repente criar um vínculo comigo que estou ali dando aula, não consegue criar um vínculo cristão, e vai falar assim, poxa, mas eu estava precisando de um aconselhamento, estava precisando de uma palavra, estava precisando de alguém que me abraçasse, que chorasse comigo, que orasse comigo. Irmãos, e assim, geralmente, né, tem pessoas que vêm bem escangalhada, bem quebrada, e precisando desse suporte, tá? Desse suporte espiritual. Então, assim, o nosso manual, né, entrando nele aqui para falar sobre o roteiro do discipulado, ele é para quem vai dar os primeiros passos na fé cristã. Ele não é superficial, ele é, né, um discipulado que, assim, apesar dele ser resumido, ele é profundo, tá? Então, assim, ele tem uma abordagem. Quantos aqui já fizeram teologia, né? Ou estão fazendo teologia com o pastor Adriano? Pode falar, irmãos. Abre o microfone aí para a gente poder participar um pouquinho. Eu tô fazendo. Fala aí, pessoal. Monique, Solange está fazendo? O Ed está fazendo? Não sei se o Não, Ed tá não? ainda não. Então, Monique escreveu aqui, ó. Ainda não. Então, quem não fez quem não fez um curso de teologia, mas que também já é crente um pouco mais antigo, ou quem já fez o discipulado, de repente, tem gente que passou por um discipulado, né, dependendo da igreja, de 1 ano. Então vai entender basicamente o que a gente também vai falar. Porque, assim, basicamente a gente fala sobre quem é Jesus Cristo, né, quem somos nós, o alimento espiritual, o plano da salvação em Jesus, nova vida em Cristo, falando com Deus, o Espírito Santo, compromisso com Deus, vencendo os obstáculos. Eu vou estar voltando aqui rapidinho, tá, irmão? Contribuições e dízimos a Deus, a igreja, o corpo de Cristo, visão da missão apostólica e você é uma testemunha de Cristo. Então, assim, lendo, são alguns temas, alguns tópicos de lições. Ela foi elaborada para durar 13 aulas, ao mesmo tempo que é uma lição de escola bíblica, que eu acredito que já seja o suficiente para ensinar a pessoa os primeiros passos, né, para que ela possa dar continuidade em outra turma, né, com outras lições, mas aqui ela já vai aprender, basicamente, o início da fé cristã, a jornada que a gente vai começar. Então, se a gente fosse falar de teologia, né, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala de cristologia. Então, assim, é um tema que, né, os versículos que estão elaborados, eu vou estar mostrando para vocês,
indicando que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que ele é o Salvador. Muitas pessoas vêm e não reconhecem, assim, foi ali na frente, levantou a mão, e tal, mas às vezes foi empurrado, ou foi por causa do que estava muito, né, muito emocionado naquele momento, e nem entendeu quem é Jesus Cristo ainda. Então, assim, a primeira aula que eu achei muito importante a gente colocar é quem somos nós, a partir da antropologia para a teologia, e falando acerca do ser humano. Então, indicando que todos nós somos pecadores, incapazes de nos salvarmos sozinhos. Então, isso é importante. O alimento espiritual, por quê? Aqui a gente fala da palavra de Deus. E é importante porque hoje, cada vez mais, tem se perdido o hábito de abrir a Bíblia, de saber onde é que está o texto, qual é o livro. E aí, assim, se a gente não forçar uma barra para que os novos membros, os novos convertidos, se a gente não der importância para que eles manuseiem, eu não sou contra o uso de tecnologia, a Bíblia no celular eu uso bastante, tá, os recursos digitais, mas eu entendo que você tem que ter muitas Bíblias. Eu tenho, do meu lado aqui, eu já tenho algumas, tenho outras separadas, mas eu gosto, tá? Tem a explicada, que eu amo. Né? Peguei essa daqui já 2 vezes, porque eu tive que vender uma. Essa daqui, ó, tá vendo? Ó? Bíblia de Estudo do Discipulado. Conseguindo ver aqui na minha tela. E assim, eu gosto muito, irmãos. Eu gosto muito dessa parte assim, de ter em mãos. Essa daqui, ó, a Bíblia da Escola Bíblica, ou seja, tudo que eu vou trabalhando e eu vejo a necessidade, a gente tem que se dedicar. Né? É a nossa missão. Fazer o melhor, fazer com excelência para Deus. E então, assim, o plano da salvação em Jesus, que é o 4 aqui, também, né, uma orientação direta do que aconteceu com a pessoa, né, por que ela está realmente, por que ela é salva. Então a gente está explicando a ela o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário. A nova vida em Cristo Jesus, ou seja, ela vai ser regenerada, vai nascer de novo, entendeu? Então, assim, isso é importantíssimo. Falando com Deus, ou seja, o aspecto de oração. Muitas pessoas, né, não têm uma intimidade, um relacionamento, e oração é, de fato, você tem um relacionamento como nós temos tendo hoje, através da mídia, de conversarmos, de podermos ver a necessidade uns dos outros, é porque a gente tem esse aspecto da comunicação. E se a gente não conseguir falar com Deus, né, expressar diante dele, a gente vai, com certeza, a gente vai falhar nessa caminhada, a gente não vai ter um direcionamento para nossas vidas, para o nosso casamento, para o nosso trabalho. O Espírito Santo, aí já na teologia, a gente está falando sobre pneumatologia, é um outro aspecto importantíssimo, ou seja, a pessoa tem que conhecer quem é Jesus, quem é ela, quem é o Espírito Santo, ou seja, Deus vivendo em nós. A gente está hoje na lição 8, né, compromisso com Deus, que também é algo que aí já começa a apontar um pouco aqui para a obra de Deus, para a santificação, alguns aspectos da caminhada cristã, compromisso com o irmão, compromisso com as ordenanças, os mandamentos. Então, assim, aqui a gente já, né, vai falar um pouquinho mais abertamente agora sobre o que é a obra de Deus, como é que funciona. Aí entra aqui vencendo os obstáculos, né? O que a Bíblia ela mostra. Eu achei importante. Por quê? Porque realmente as pessoas vêm com muita dificuldade. Irmãos. Elas chegam até nós com muita dificuldade, com muitos problemas. Nós também passamos por muita dificuldade. Então, a Bíblia ela tem muitos conselhos que a gente precisa estar utilizando. Tem aqui a parte das contribuições e dízimos. Isso aqui foi um pedido até do pastor Adriano. Ele falou, rapaz, coloca, porque assim, tem muita gente que entra na igreja e questiona sobre dízimo, sobre as ofertas, sobre, vou dar dinheiro para o pastor, eu não vou dar. E às vezes não consegue entender que, assim, você apenas está compartilhando, né? Você está apenas dando aquilo que o mínimo, né? O mínimo diante daquilo que Deus fez por mim e por você. Então, assim, a pessoa ela não consegue, não, é 10%. Se a gente fosse dar de verdade, a gente teria que dar a nossa vida toda, entregar tudo. Então,
assim, 10% é muito pouco diante de todo o feito que ele realizou sobre as nossas vidas e as nossas casas. Então, assim, a igreja, aí aqui a gente fala um pouquinho sobre, principalmente sobre a ceia e já sobre o batismo. Então, assim, é uma parte que, se eu não conseguir me aprofundar diretamente para falar sobre o batismo, né, que levar as pessoas ao batismo é uma decisão séria que ela vai tomar. Então, assim, eu vou fazer uma aula extra, vou sentar com essas pessoas e vou fazer mais uma aula para falar sobre batismo. Porque aqui, para condensar os assuntos, né, eu botei essa parte aqui como corpo de Cristo, que fala acerca do batismo, e a ceia. Aí já ficou um pouquinho menor. A visão da missão apostólica, ou seja, a nossa igreja ela tem essa missão apostólica, apesar dela vir, né, do profético, né, ela veio do profético, ficou muito tempo Deus direcionando. O apóstolo entendeu, né, o chamado e está sendo lançado. E essa última, né, que é você, uma testemunha de Cristo. Então nós precisamos entender que assim são 13 lições. Essa aqui que fala acerca de ser testemunha de Cristo tem a ver com o discipulado. Assim, a gente chega aqui na última lição orientando a pessoa da importância dela agora fazer mais discípulos. Dela agora na caminhada, fazer isso que nós estamos fazendo. Né? Ou seja, irmãos, e depois que você faz isso por alguém, eu tenho visto o resultado, né? Assim, a pessoa, ela se sente constrangida a fazer. Entende? Assim, poxa, eu quero fazer, eu preciso, sabe? Eu preciso. Porque assim, ficou fácil, porque pô, o Felipe foi lá, aconselhou, acompanhou, pô, teve o cuidado, né? O Wesley foi lá, pô, fez, orou, a Monique, poxa. Então, assim, elas tiveram um exemplo. Difícil é a gente na nossa caminhada. Ah, não, irmão, para orar, a gente tem que aprender a orar sozinho. Não, você pode, não. É que nem, né, minha filha. A gente bota para orar, a gente tem que ensinar a orar, tem que ser um exemplo. Então, assim, se a gente não fizer, né, não indicar como fazer um evangelismo, entendeu? Saca a pessoa, né, mostra para ela como é que é fácil de você abordar. Até conversando com o discípulo hoje, ele falou assim, assim, eu percebo a importância, ele falando, né, que percebi a importância de estar no discipulado um a um, porque às vezes você, numa amizade e outra, você não consegue abordar assuntos pela palavra de Deus, você não consegue conduzir. Então, assim, a nossa missão é ser intencional. Né? Jesus Cristo, ele sabia muito bem do seu propósito. Né? Então, ele veio à Terra, ele escolheu 12 para andar com ele, né? E, assim, isso revolucionou a história. Entende? A gente tem que saber, né, que a nossa missão ela não é pequena, cuidar de 10, 12 pessoas. Então, tem pessoas, aí vamos lá, falar uma coisinha aqui acerca do período, né? O período de acompanhamento. Para algumas pessoas vai ser bem rápido, para outras pessoas não vai ser rápido. Para outras pessoas, elas vão acabar se aproximando e se apegando a você de um modo especial. Né? Eu já tenho um filhão, né? O Wesley é o meu filhinho, né? Tá na conversa. Aqui é minha filhinha, linda, maravilhosa, que está querendo fazer parte da aula. Né? Dá oi para o pessoal. Oi. Pode ir lá, tá, meu amorzinho? E aí a gente tem essa realidade, né? Da onde que tem pessoas que vão chegar, irmãos, e elas vão se aproximar da gente, elas vão querer andar com a gente, vai nos ter como um pai, como um irmão mais velho, sabe? E é inevitável que isso aconteça. E a gente não pode confundir somente com a parte da emoção, né, do relacionamento. É porque um relacionamento de amizade só. Não, tem tudo isso envolvido. Mas o principal relacionamento é o quê? É fazer a vontade de Deus. É fazer o discipulado. É a gente abrir a Bíblia. É a gente conduzir aquela pessoa segundo os mandamentos de Deus. Então, assim, o textual do discipulado é Mateus 28, 19, tá? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, assim, não adianta a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregar, fazer missões e ganhar milhares de almas, ser um teleevangelista,
mas se a gente não consegue discipular, e discipular, como já foi dito, é vida na vida, é você sentar, é você, né, conseguir pegar aquelas 10 pessoas ali, 12 pessoas, e até o momento que ela se encontra num grau de maturidade que ou ela vai discipular mais alguém, ou ela vai criar um outro núcleo, né, mais perto. Assim, uma outra dificuldade, né, boa, um problema bom, é como que nós devemos criar esse grupo, né? Então, assim, eu não sei como é que o Felipe chegava a trabalhar lá na Onda, mas geralmente, por falta de igreja, é fácil, aí é nos lares, entendeu? Só que nós já temos um tempo formado, nós já temos ministérios consolidados de jovens, de irmãs. Então, assim, os núcleos, eles podem surgir com várias propostas, desde que a gente gere essa cultura, né? Então, assim, a cultura da leitura bíblica, da oração, de ver aquelas 10 pessoas ali que a gente está, sabe, aliançado, que de repente você encontra um irmão que está mais desanimado, e aí pô, você senta com ele, você ora com ele, você sabe da importância que alguém de repente também fez comigo, fez com você. E isso fez a diferença em determinada fase da nossa vida. Então, assim, é isso que a gente precisa aplicar, tá? Então, o material, ele só vai ser o norte para que vocês possam conduzir as pessoas. Então, assim, vai ser passado, vocês vão ler, tá? Vocês vão ler, vão entender. Tendo dúvida, irmãos, qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Se tiver que corrigir alguma coisa, porque, assim, por isso que eu ainda também não mandei para a gráfica, que é bom a gente ter o contato com o material, né, perceber como é que é o dia a dia com ele, para que, tendo alguma alteração, a gente depois mande para a gráfica para produzir em maior escala, né? Então, os irmãos podem ficar à vontade, tá? Depois que eu deixar esse material lá com a aulinha, deixar na igreja para que vocês possam estar com ele em mãos. Então, assim, a gente tem o manual do discipulador, tá? E nós temos o manual do discípulo. A diferença é que o nosso, ele vai ter, por exemplo, todo esse quadro aqui que está falando sobre a dica ao professor, que está destacado na cor verde, amarela, que é azul, né? Mas está destacado, isso aqui é só para vocês. Então, eles não têm como visualizar isso. Tá? O dele só tem essa parte aqui, preta. Aí aqui, irmãos, ó, começa nesse manual pergunta e resposta. Então, basicamente, é feito como pergunta e resposta. Só que essa resposta, todas as perguntas, elas são retiradas de texto bíblico. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? João 5,39. Tá vendo? A gente vai sempre ter isso aqui, ó, de acordo com 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, assim, falando acerca de como que nós podemos conhecer a Jesus Cristo? Através da palavra, examinando as escrituras. Então, abre lá para a gente ver. É isso que é o diferencial. É a pessoa abrir. Então, ela abrindo, uma outra coisa, por exemplo, eu estou no discipulado, e aí eu percebo que tem alguns adolescentes que eles não estão anotando, eles não estão dando a devida importância. Vai chegar no final do discipulado, vão achar que estão prontos para o batismo, porque estão meio que empurrando com a barriga. E eu falo sempre, irmãos, anota. No final eu vou pedir para olhar a revista de cada um. E aquele que não anotou vai ter que fazer sozinho, porque pode fazer em aula. Entendeu? Então, assim, a gente não pode. Eu estava até pensando sobre isso hoje, porque ontem que eu fiquei. Como a aula foi sobre compromisso, aí eu falei assim, eu comecei a cobrar. Falei, poxa, mas você não está anotando por quê? Isso, e aí? E aí? Porque, assim, adolescente, né? Acha que pode levar vantagem, pode ali, não, vou deixar passar isso aqui, não tem necessidade. Assim, não é o fato de sim ou se não, se entendeu ou não, se sabe tudo, né? Porque adolescente acha que ele sabe tudo. Na verdade, é pelo fato da obediência. É o fato de você cumprir algo que é simples. A gente está falando de você abrir a Bíblia e você apenas extrair, né, com as suas palavras. Não precisa ser exatamente que nem a gente está escrevendo. Eles podem escrever do jeito dele. O importante é que eles manuseiem a Bíblia. O importante é que eles realmente coloquem a mão. Então, todas as lições são assim, irmãos.
Tá? Quem é Jesus Cristo? Vamos então explorar a Bíblia. Aí, ó. Muitas pessoas que tiveram contato com Jesus deram testemunho sobre ele, o que disseram. Vamos ver o que João Batista disse. Está aqui a referência. E está aqui, ó, um direcionamento para quê? Isso aqui, ó, esse destaque aqui em negrito, tá vendo? Não vai estar na revista deles, só na de vocês. Então, toda vez que você estiver ali conversando com ele, de repente fazendo discipulado 1 a 1, que eu vou estar também indicando para vocês vão ter essa possibilidade de sentar com eles e direcionar. Tá vendo? Então não tem dificuldade. Aí, assim, tem alguns temas, algumas partes que talvez vocês tenham mais dificuldade de entender. E aí eu não tenho nenhum problema em ajudar, tá, irmãos? Então pode me mandar mensagem, a gente conversa, né? Quem me conhece aí de perto sabe que eu estou sempre disposto aí a ensinar e ajudar. Por exemplo, quando a gente fala sobre os títulos, os nomes que Jesus recebeu, né, sobre Filho de Deus, tem todas as referências aqui. Cristo, por que ele foi chamado de Cristo? Né? Ou seja, tem o termo em grego, que é ungido, e tem o termo em hebraico, que é Messias. Então, assim, são coisas que vão te auxiliar na hora de você estar explicando a pessoa, né? Porque, assim, dependendo da pessoa, elas vão até falar. Mas por que ele é o Salvador? Por que está escrito aqui que ele é filho de Deus? Por que está escrito que ele é filho do homem? Então, são situações que nós podemos nos deparar e até mesmo faltar resposta. Tá? Então, assim, esse preparo, esse cuidado que nós devemos ter. Tá? Essa parte, essa caixa em negrito aqui, tem na lição deles. Bom? Essa parte aqui, tá vendo? Que está destacado, vai ter sempre versículo, mas nunca vai ter a resposta. Tá? Nunca vai ter a resposta. Então, assim, essas partes aqui não tem. Sua chamada termina em 15 minutos, tá, irmãos? A gente tem 15 minutos aqui para a gente poder aí terminar a nossa aula. Eu vou direcionando aqui a aula, tá? E à medida que a próxima, eu vou fazer um intervalo depois de terminar, de uns 5 minutinhos, e aí eu vou voltar só para a gente abrir para perguntas. Eu vou continuar mostrando aqui o material, as partes que eu acho mais importantes, mas aí eu quero ouvir um pouquinho vocês, tá? Com dúvidas, né, pertinentes ao que é discipulado, a como desenvolver isso, para que a gente possa estar ajudando vocês, tá, irmão? Então, assim, essa daqui, essa lição, eu acho que deu para todos entenderem, né? Como que se usa o nosso manual. No finalzinho, quem é Jesus Cristo tem uma aplicação, tá? A aplicação, ela geralmente está bem destacada, tá? Também é baseada sempre em texto bíblico, João 20, 30. Então, assim, o intuito dessa apostila é fazer as pessoas abrirem, você vai poder responder, vai poder auxiliar ela na resposta dela, né? Que às vezes a pessoa vai responder, fala, não, faz isso, vamos lá. E aí você direciona, você orienta ela, tá? Por exemplo, aqui a aplicação, agora com base em todos esses testemunhos, que tal escrever com suas próprias palavras sua opinião sobre quem é Jesus Cristo? Você já crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Então, assim, às vezes a pessoa foi lá na frente. Teve uma coisa bem interessante agora, né? Foi a Sofia e o Matheus. Eles foram na última aula. E assim, eles estão na nossa igreja. Então, acho que um está 2 meses, outro está 3 meses. Foram no retiro dos jovens. Não sei se foi dos jovens, se foi dos adolescentes. Mas estão caminhando lá e me mandaram mensagem hoje, perguntando se poderia, ontem no caso, se poderia participar do discipulado. Eu falei, pode, né? O discipulado ele é aberto, tá para vocês também orientar também. O discipulado ele é aberto e não necessariamente a pessoa vai se batizar, ela só vai estar apta, mas de repente ela não vai se batizar. Mas é importante, porque são os primeiros passos de todo e qualquer cristão. Então o discipulado ele é aberto, né? Então assim, eu falei, não, pode fazer. E quando eles chegaram lá, irmãos, assim, eu conversando com eles, eu descobri que assim, a menina de 16 anos, ela veio do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão, eu conheço lá também, e veio um rapaz do Morro da Providência, também novo, também, acho que está com 17 anos. Então, assim, e estava na nossa igreja, e não foi lá na frente aceitar Jesus, e agora está no discipulado. Então, se a gente fechar as pontas,
nessas arestas, a gente vai perceber que as pessoas elas não vão se perder. Elas sempre vão poder esbarrar em mim, no Felipe, na Monique, na Raquel, no Wesley, então assim, na Solange. E aí a gente vai, pô, não, procura irmão, vamos fazer um discipulado, não, vamos, pô, chega aqui pro meu grupo, entende? Então assim, quando você já tem um núcleo ali, fica muito fácil, né? Fica muito fácil vocês conseguirem conduzir as pessoas. Então, não muda. Aqui, ó, a última parte que eu deixei de falar, de toda a lição. Toda a lição tem a leitura diária. Isso eu também fiz questão de cobrar, coloquei lá no grupo. Hebreus 1:4, tá vendo? São assim, ó, Deus fala por meio de Jesus Cristo, ou seja, a pessoa, são 5 versículos com resumo. A pessoa pode abrir um pouquinho, né? Ler, meditar, aplicar isso na sua vida. Então, assim, às vezes, como a aula foi compromisso com Deus, eu fiz questão de bater em alguns pontos. E, assim, essa é a nossa missão, né? Às vezes é aquela coisa um pouquinho mais chata, né? Que é a parte do ensino, a parte de você, de repente, dar uma orientação, um conselho, mas é algo que serve para a vida toda. Serve para a vida toda, entendeu? As pessoas, elas começam a falar, não, poxa, aquela pessoa tem uma preocupação com a minha vida, né? Aquela pessoa realmente ela quer me ajudar. Por exemplo, aí a gente tem a segunda lição, que é o mesmo padrão. Então, não vou falar de novo, aí vocês vão estar lendo, tá? É bem tranquilo, não tem mistério. Só que, assim, a orientação é leiam a lição e tirem dúvida comigo. Amém? Todos entenderam aí? Tá vendo? A mesma situação, pode Amém, falar. amém. 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 Então, tá vendo? É a mesma situação, tá vendo? Tem o texto bíblico de referência, o tópico, e sempre a resposta para auxiliar em destaque, sempre. Tá? Então, assim, para a gente auxiliar e conduzir, ficou tranquilo, não tem mistério nenhum. Tá? Quem somos nós? Aí vem a aplicação. Aí vem aqui, ó, leitura diária. Tá? Alimento espiritual, a palavra de Deus. Mesma situação, dica do professor, coisa que só tem na sua apostila. Tá? Falando sobre a palavra de Deus, vários textos bíblicos importantes da pessoa abrir, conhecer. E por incrível que pareça, irmãos, assim, é muito rápido. Assim, se for 1 a 1, em meia hora, você pedindo a pessoa ali para abrir, para anotar e conversando com ela, vocês conseguem fazer uma lição dessa. Estourando 1 hora. Na sala de aula, eu pedindo para todo mundo ler e eu boto todo mundo para ler. O Chico já conhece minha aula aí, o Wesley, eu gosto de uma aula bem participativa, até com jovens. E lá no discipulado, eu faço questão de pedir para abrir a Bíblia, para ler, porque é a partir dali que eles estão tendo esse contato, né? Muitos estão tendo esse contato. Aqui eu botei um plus, né? Assim, a divisão do antigo, do novo, Bíblia em português, necessidade de estudar as escrituras, eu botei alguns textos bem, bem interessantes. Tá? Então, assim, plano da salvação. Aí entra todas as lições, como eu falei para vocês, até a última. Vou aqui partir aqui no finalzinho, que tem algo interessante. Até a última lição, a igreja como corpo de Cristo. E a questão de ser testemunha, se fazer discípulo. Né? A última a gente tem que enfatizar muito assim, essa necessidade, de repente, dela dar seguimento, dela evangelizar, dela conseguir mais alguém para Jesus, compartilhar essa experiência. Hoje, o David, né, que aceitou Jesus na quinta-feira, ele já me mandou mensagem, mandou o testemunho dele, mandou um vídeo de 4 minutos com o testemunho dele, vê aí se ficou bom. Aí eu falei, não, ficou legal, mas aí dei um toque nele lá para, se você for compartilhar aí nas redes sociais e tal. Mas assim, ficou legal mesmo, entendeu? Assim, a pessoa quer compartilhar, ela quer falar, entendeu? O que Deus fez na vida dela, como é que foi legal, e foi muito, muito marcante, irmãos. Assim, no finalzinho, isso aqui é uma declaração de fé, né? Eu botei assim, declaração de fé da visão. Só que ela é a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Eu tirei do credo das Assembleias, tem um livro, um manual, e tem a síntese, né? Que é desde lá do iniciozinho ali do século XX, né? Que são os 16 pontos. Então, assim, sobre a inspiração verbal e plenária da Bíblia,
nós cremos em um único Deus, quem é Jesus Cristo, o Espírito Santo, a pecaminosidade, falando acerca da natureza humana, né, do pecado. Então, assim, do perdão dos pecados, da importância da igreja, do batismo, ou seja, tudo que a gente leu na aula, isso aqui até os discipulados eles vão fazer como se fosse um juramento, né? Quando a gente se forma, aí a gente chega lá, né, no dia no dia da formatura para fazer o juramento. Então a gente vai fazer isso aqui para eles como se fosse um juramento. O apóstolo gostou também bastante, né? A gente colocou aqui no finalzinho e é o nosso cremos, é o nosso credo. Tá? Então, assim, é importante depois incentivar eles a lerem, e até como resumo, né, da lição. Então, assim, a gente tem muito material, a gente tem muito assunto, tá, para abordar. Então, assim, que vocês possam ficar à vontade, irmãos, assim, para trazer ideias. Tá? Eu tenho feito alguns cursos, eu tenho buscado informação, tenho buscado em Deus, direcionamento, converso com o apóstolo, converso com outros pastores, para que a gente possa estar alinhado com a realidade da igreja. Como eu falei, meu intuito aqui não é ficar se estendendo, né? Então, assim, eu vou deixar o material com vocês, eu só gostaria realmente de mostrar como que ela foi elaborada, né? Como que estão as respostas nela, e aí vocês vão ler, e toda vez que vocês tiverem dúvida, pô, se diz isso daqui, ou então tiverem que acrescentar, de repente, alguma coisa, ó, não entendi isso aqui tá, né, não tá não tô de acordo, tem alguma coisa que eu não tô de acordo, pode falar, entendeu? Pode falar, manda mensagem, vou estar olhando com carinho. Eu mesmo já identifiquei um erro de referência bíblica. Tem um erro. Peraí. Todos estão copiando aí minha voz? Voltou? Tá dando pra ouvir, tá dando pra ouvir. Parece que eu acho que vai cair a live. Vocês tomam uma aguinha, tá? E volta pra gente bater um papo aqui de 15 minutos, só para vocês poderem tirar dúvidas de vocês e falarem um pouquinho mais, e a gente fecha a live, tá bom? E Tranquilo? querendo falar, vamos ver, né? Vamos ver se ele deixa. Pode falar aí, pode falar, Felipe, pode falar, pessoal. Abre o Não, microfone aí. só falei ok, por causa do tempo aí da água. Então, eu não sei se vai cair, né? Se não cair, já pode abrir o microfone aí para falar um pouquinho sobre os 13 pontos, né, as 13 lições, sobre o material, a declaração de fé, a proposta do pequeno grupo. Se vocês estão desenvolvendo o pequeno grupo, você já tem em mente algumas pessoas, né, que de repente estão faltando, porque assim, quem vai gerar esses pequenos grupos são vocês. Então, assim, pega de repente 4, 5 pessoas que estão iniciando, assim, não tem tanta experiência, de repente está no início, ou algumas pessoas também que você tem mais afinidade, que já está acostumado a sentar, porque o dia que a gente começar a entrar uma irmã nova, um irmão novo e tal, esses trabalhos de pequenos grupos, eles vão abraçar, ele vai ser uma porta de entrada. E aí, assim, você já tem como usar um discipulado desse, a chamada termina em 4 minutos. A Mônica colocou aqui. Então, pode abrir aí o microfone, pode falar com a gente. Monique, fala aí com a gente aí, você que está aí mandando mensagem, consegue usar o microfone? Wesley, acho que acabou. Acabou. Estão me ouvindo? Tá dando pra ouvir, mano. Eu acho que é melhor começar outra, porque já vai terminar, né? Ele tá travando, eu vou fechar aqui e vou mandar lá no grupo, tá? Daqui a 5 minutinhos, tá bom? Fechou, fechou. Deus abençoe a todos. Valeu. Agora pode usar o celular?